Muito bem, vamos resolver um exemplo, então. O exemplo 1 diz assim: o gráfico mostra a deformação sofrida por uma mola em função do peso que atua nela. E aqui a gente tem um gráfico no eixo horizontal. A gente tem x representando x em metros, representando a deformação. Então eu já vou até colorir isso aqui, ó, indicar que isso aqui é a deformação. Então isso aqui é a deformação. No eixo vertical, a gente observa que tem um F, indicando a força, o valor da força. Então está aqui, ó, força indicada em newtons. E esse gráfico é uma linha inclinada positivamente. Ela começa no 0, 0, ela é inclinada positivamente, vou reforçar aqui, né, a marcação. Ela é inclinada positivamente. E no eixo horizontal a gente tem dois valores marcados. Esses valores são, começando pelo 0, depois nós temos 0,2 metros e depois nós temos 0,4 metros. Temos dois valores também marcados na vertical, 0, 40 newtons e 80 newtons. Então, inspecionando esse gráfico, a gente consegue perceber que quando a deformação vale 0,2 metros, a força vale 40 newtons. E quando a deformação vale 0,4 metros, a deformação vale 80 newtons. Isso tudo fazendo uma inspeção rápida visual desse gráfico. Aí ele vem perguntando um monte de coisa. Letra A, qual que é a constante elástica da mola? Letra B, qual a energia potencial elástica da mola em cada uma das deformações informadas? E letra C, determine a variação da energia potencial elástica da mola nessa situação. Muito bem, vamos por partes. Então, vamos pensar primeiro na letra A. Qual que é a constante elástica da mola? Lembrando que a constante elástica da mola indica a rigidez dessa mola, o quanto que ela é rígida. Quanto maior a rigidez da mola, quanto maior a constante elástica da mola, mais difícil é de você deformar, mais força você precisa fazer para deformar essa mola. Bom, para saber isso, a gente tem que olhar para esse gráfico, e esse gráfico já nos diz o valor da força que está sendo aplicada na mola no eixo vertical, e no eixo horizontal apresenta a deformação que a mola apresenta, tá? Isso aqui, então, é nada mais do que a representação gráfica do comportamento de uma mola, que a gente chama isso de, que é dado pelo que a gente chama de lei de Hooke. A lei de Hooke estabelece que o valor da força elástica é dado pelo produto entre constante elástica da mola vezes a deformação. Então, em símbolos, F, que é a força elástica, igual a K vezes X. K, constante elástica, X, deformação. O que a gente pode fazer para achar a constante elástica da mola aqui? A gente vai usar os dados desse gráfico, desse diagrama que está aqui, para relacionar a deformação com o valor da força que ele apresenta. Então aqui você tem algumas possibilidades. Você tem duas possibilidades na real, né? Assim, os valores que estão escritos no gráfico, você pode usar dois desses valores, tá? Eu vou escolher fazer a conta utilizando esses valores aqui, ó. Eu olho no x igual a 0,2, observo que a força vai ser igual a 40 newtons. Então eu vou substituir esse par de valores na lei de Hooke para determinar o valor do K. Então vai ficar, considerando F é igual a 40 newtons, eu sei que o x tem que ser igual a 0,2 metros. Então, substituindo, vai ficar 40 é igual a K, que multiplica 0,2. Se eu quero determinar o valor do K, o 0,2 está multiplicando, basta eu inverter a operação, ou seja, passar ele dividindo para o lado de lá. E eu vou ter 40 divididos por 0,2 é igual a minha constante K. E agora eu posso fazer a divisão. Se você quiser fazer a divisão desse jeito, pode fazer. Eu vou usar o seguinte truque, ó. Não gosto de fazer divisão com um número decimal no denominador. Então o que eu faço? Multiplico o numerador e o denominador por 10. Tá?
Por quê? Quando eu faço isso, eu ganho o seguinte, olha, 40 vezes 10 vai dar 400, então vai ficar aqui. Só que 0,2 vezes 10 dá 2. Muito mais fácil de fazer, né? E assim eu tenho o valor do K. O K, então, fica 400 por 2, vai dar exatamente 200 newtons por metro. Tá aí. Resposta da letra A. Constante elástica, 200 newtons por metro. Letra B. Qual que é a energia potencial elástica da mola? Energia potencial elástica da mola, deixa eu colocar aqui, ó. Em cada uma das deformações informadas. Bom, ele informou no gráfico duas deformações, como a gente viu, né? 0,2 metros e 0,4 metros. O que eu vou fazer? Aplicar a definição e eu substituir cada valor correspondente. Então, x1, 0,2 metros, x2, 0,4 metros. E vou calcular a energia potencial elástica em cada um desses casos. Como que calculo a energia potencial elástica? É PE. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses 1, indicando que é para o x1. Então vai ficar K, que multiplica x1 ao quadrado, tudo isso divididos por 2. Substituindo os valores, então vai ficar EPE1 igual a... O K resolvemos na letra anterior, né? 200. x1, 0,2. Então, 0,2 elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Então, a energia potencial elástica da posição 1 é... Aqui é a conta, né? E você pode seguir a conta da forma que você achar melhor. A ordem de precedência correta, tá? Reforçando, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida nisso, mas a ordem correta de você fazer as operações é: primeiro você faz a potência e depois você faz a multiplicação e divisão, tá certo? Essa é a ordem correta. Então, vamos lá, a gente vai fazer 0,2 elevado a 2. Então eu vou deixar anotado aqui, ó, 200 divididos por 2, não mexi nessa parte da conta, e aqui vai ficar 0,04. E aqui eu tenho dois caminhos: eu multiplico 200 por 0,04 e divido o resultado por 2, ou o que eu prefiro fazer, o que eu acho mais simples, 200 dividido por 2, que vai sobrar 100, e multiplico 100 por 0,04, e a resposta disso vai ser exatamente 4 joules. Tá aí. Muito bem, para continuar aqui, eu vou fazer exatamente a mesma conta, só que eu vou substituir o 0,2 por 0,4. Então vamos ver como é que a conta vai ficar. Então a nossa conta vai ficar EPG2 igual a 200 vezes 0,16, que é 0,4 ao quadrado, tudo isso divididos por 2. Novamente, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei na resolução anterior e vou dividir, vou simplificar 200 por 2. Isso vai me dar 100. E eu multiplico 100 por 0,16, resultando em 16 joules. Está aqui a energia no ponto 2. Então, esses são os valores encontrados para a letra B. Vamos para a letra C. Determine a variação de energia potencial elástica nessa situação. Determinar a variação é simplesmente você pegar o valor final e diminuir do valor inicial. Sempre assim, final menos inicial, final menos inicial. Estamos supondo, então, que o valor inicial seja 0,2 e o valor final seja 0,4. Tá? Esse enunciado ele não é muito completo, ele deveria ser um pouco mais detalhista em relação a como que o experimento foi feito, qual que é a posição inicial, qual que é a posição final. Como ele não disse nada, estou assumindo que a posição inicial é 0,2 e a posição inicial, a deformação final, é 0,4. Tá? E assim eu vou fazer a diferença dessa forma. Energia potencial elástica da posição final, que corresponde ao valor 0,4 metros, menos a energia potencial elástica inicial, que corresponde à posição 0,2 metros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever os valores que a gente encontrou da energia potencial elástica.
Energia potencial elástica na posição 1, que é o x 0,2 metros. Voltando lá, dá 4 joules, está aqui. Energia potencial elástica na posição 2. Foi o que nós fizemos para o x 0,4, 16 joules, está aqui. Muito bem, se eu quero a variação, ou seja, delta energia potencial elástica, vamos lembrar que esse triângulo aqui ao lado do EP significa, é um delta maiúsculo, delta do alfabeto grego, né? Representando sempre variação. Variação é final menos inicial. Então vai ficar energia potencial em 2 menos energia potencial em 1, que vai ficar 16 menos 4, 12 joules. Muito bem, meus caros colegas, então era isso. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que essa explicação tenha feito sentido para você, tá certo? A respeito da energia potencial elástica, tá? E antes da gente encerrar, aproveita que você está com a cabeça fresca aqui ainda, né? Com os conceitos na mente, né? E escreva no seu caderno, explique com as suas palavras de forma resumida, em 3 ou 4 frases, aquela ideia, aquele conceito, aquele exemplo que mais te chamou a atenção daquilo que a gente discutiu hoje. Qual foi a informação de tudo que a gente abordou até agora que mais te chamou a atenção? E registre aí no seu caderno também a aula de hoje, o conteúdo de hoje, com uma hashtag que seja importante para você, que faça diferença, que você vai conseguir associar com aquele conteúdo, tá certo? Faça isso. Se quiser, sinta-se à vontade, deixe nos comentários também, coloque a sua explicação nos comentários, vai ser muito interessante, é bom que assim a gente pode construir em conjunto um entendimento do conceito de uma maneira um pouco mais efetiva. Então é isso, espero ter ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.